Bem, boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 19 de setembro de 2024. E na noite de hoje, nós realizamos a nossa palestra pública, cujo tema é sempre o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Todas as quintas-feiras, nós estudamos o Evangelho sequencialmente, né? Através de uma palestra pública. E hoje o nosso convidado é o nosso irmão Paulo Brandão, trabalhador do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. E o Paulo vai conversar conosco sobre o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados aflitos, item 20. A felicidade não é. Antes de iniciarmos nossa palestra, eu vou pedir para a nossa companheira Carmen Matos fazer a leitura de Prepare e a Prece. Carmen, por favor. Boa noite a todos e o prepare desse livro aqui, Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito José de Moraes. E a lição tem como título Insatisfação. E ele nos diz assim: a insatisfação campeia em toda parte, a todo momento. Podem se encontrar os que estão insatisfeitos, insatisfeitos com o corpo, insatisfeitos com a situação financeira, insatisfeitos com a família. O problema reside em que quem é insatisfeito é infeliz. Analisando os fatos sob a ótica da razão, a insatisfação é um erro dos mais graves, já que nada está fora de ordem nas coisas de Deus. Sua insatisfação não tem razão de ser. O que você queria? Um corpo mais saudável? Mas o seu corpo físico foi modelado pelo seu perispírito, imprimindo nele as deficiências morais, portanto, seu corpo é adequado. Uma família melhor? Mas aqueles que constituem sua família são os espíritos com os quais você está em débito, aguardando ressarcimento. Portanto, sua família é a ideal. Uma condição financeira mais confortável, mas por certo já teve muitas posses e o resultado foi catastrófico. Portanto, sua situação é a necessária para a sua evolução. Uma esposa perfeita, mas se você não é perfeito, por que acha que tem direito de exigir perfeição? Portanto, a sua esposa é bem mais perfeita do que merece, considerando seu passado. Só há uma insatisfação que é justa e que você sempre deve ter: a insatisfação com sua condição evolutiva. Neste caso, a insatisfação sem conflito é bem-vinda. De resto, está tudo certo. Então, amigos, aqui nesse momento, levamos puxão de orelha aqui, pelo esse espírito aqui, que nos diz muitas verdades, que nós tenhamos a certeza que estamos no lugar certo, no momento certo, com as pessoas adequadas para a nossa evolução. E que Jesus nos abençoe nessa noite de estudo do Evangelho, que é o nosso roteiro, que é o nosso guia para a nossa vida, para que nós possamos caminhar de forma saudável para a nossa evolução espiritual. Que Jesus abençoe nosso amigo Paulo e que estejamos atentos ao Evangelho, que hoje ele nos trará as suas considerações. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meu amigo Paulo, a palavra está com você. Você tem até 7h30 para fazer suas reflexões. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça todos nós. Graças a Deus. Amém. Só um instantinho aqui. Bom, o nosso tema de hoje, né, a felicidade não é deste mundo, está no capítulo 5, que tem como título Bem-aventurado os aflitos. Aí vem aquela pergunta: por que os aflitos são bem-aventurados? Se eles estão sendo, do nosso ponto de vista, né, eles são aqueles que estão sofrendo, que estão carregando a cruz. Então, como é, o cara gosta disso? Ele gosta de sofrer? Né? Porque no passado
já houve essa ideia, né, que já que nós temos que nos depurar, a gente causando o alto sofrimento, nós conseguiríamos chegar, né, na felicidade que seria, nós poderíamos, ao desencarnar, né, naquele tempo não se falava desencarnar, alcançarmos a felicidade no plano, né, celeste. E Jesus nos manda, né, o Consolador prometido e vem esclarecendo todas essas detalhes que ficaram registrados nos evangelhos. Por que a felicidade, antes da gente entrar no tema propriamente dito, né, por que a felicidade não é deste mundo? Primeiro, não pode ser até que eu esteja dando uns spoilerzinhos aqui do texto, mas a gente faz uma espécie de um resuminho para depois a gente expandir. Não é deste mundo. Primeiro que o nosso planeta é um planeta de provas e expiações. Então, a natureza, né, da maioria dos espíritos que aqui estão encarnados ainda não é uma natureza de espíritos felizes, espíritos medianos para cima. Então, nós precisamos de passar por testes, por provas. E quando a gente vai a nossa geração estudou em escolas, não é? Em que nós tínhamos que fazer provas, testes, tirar boas notas, senão não passava de ano. Então, se nós estamos num planeta de provas e expiações, olha o nome, provas e expiações. Eu sempre faço uma distinção entre provas e expiações. Prova é um teste que você faz para você galgar um degrau na sua evolução. E expiações normalmente também são provas e que, na verdade, são acontecimentos que ocorrem na sua caminhada terrena, nessa encarnação, para às vezes fazer você despertar. A expiação é uma prova que gera sofrimento, porque aí chega aquele momento que o indivíduo pergunta: Deus, o que eu fiz para sofrer tanto aqui na Terra? E no momento que ele faz isso, ele na verdade está fazendo uma espécie de uma invocação. Me explica aí o que isso aí representa para mim. Então ultimamente tenho falado muito essas frases, né? Toda vez que nós nos vermos em alguma situação difícil, nós devemos perguntar: o que isso quer me ensinar? E não ficar reclamando. Eu já acho que já conversei aqui em algum estudo anterior de um filme que tem, né, que Deus aparece lá para um deputado americano, manda ele construir uma arca e tudo mais. Aí dá uma confusão danada, a esposa já não está sabendo se o cara está maluco ou não. Aí aparece uma cena no filme, essa cena ficou gravada para mim, né, e eu sempre gosto de citá-la. A esposa dele está com os 2 ou 3 filhos num bar, numa espécie de uma lanchonete, e vai pedir uma refeição. Só que o Deus, né, que aparece, ele vem como se fosse um garçom e trazendo o que ela tinha pensado em pedir. Aí ela fica até admirada. Poxa, como é que foi que você sabia o que eu queria, né? E ele conversa com ela, né? Porque ela tá assim meia desiludida, né? E ele começa tocando num assunto com ela, né? Quando você pede a Deus paz, ele vai fazer com que você seja uma pessoa que tenha paz, ou ele vai te proporcionar possibilidades para você desenvolver esse atributo. Ou seja, todas as provas que nós passamos é para nós experienciarmos alguma atividade, alguma ação e aprendermos com aquilo algum atributo, que é um atributo do Espírito. Então, quando Jesus diz amar ao próximo, perdoar as ofensas, né? Aquela definição da caridade, né? Qual a definição da caridade? Boa vontade para com todos, benevolência, indulgência para com a falta alheia e perdão das ofensas. Ah, Deus, me faça eu ter boa vontade para com todos. Aí vai aparecer um monte de situação, alguém te cutucando daqui, pisando no seu pé. Aí você teve boa vontade de entender o problema do outro? Ah, você estava dentro do trem, do BRT. Hoje tem BRT, no meu tempo era só trem. Então, estava cheio demais.
né? Deu uma freada, aí o cara pisou no meu pé e agora eu, né? Então a gente tem que procurar entender, né? E o que que é a palavra indulgência? A entender que o outro ainda não é perfeito. E o perdão, o cara me ofendeu, mas eu vou perdoar porque ele não sabe direito o que que ele faz. Jesus não falou isso? Pai, perdoa-los porque eles não sabem o que fazem. Então, toda experiência que passamos, seja ela uma experiência que, para o ponto de vista terreno, seja boa, feliz, ou uma experiência que não seja boa, não é? Tem um capítulo que fala dos escândalos, né? Os escândalos são necessários. Por quê? O escândalo ele faz você despertar para a realidade. Mas ele faz uma ressalva. Mas ai de quem, por quem vem os escândalos, né? Então, todos nós temos que passar por provas, muitas vezes para reparar erros de vidas passadas, mas os espíritos também já disseram que a maioria das vicissitudes que a gente passa nessa existência não são por causa de erros de vidas passadas, é a gente que cavou aqui mesmo. Então, as provas oriundas de dívidas de outras encarnações, geralmente são doenças congênitas, coisas que não tem explicação, como é que aquilo chegou. Então, essas a gente tem, mas a maioria a gente tem. Né? A gente tem. Imprevidência vai causar alguma coisa lá na frente. E, como já disseram para a gente, nós hoje estamos colhendo o que semeamos. E o amanhã? Vamos semear hoje. Então, se o que eu estou colhendo hoje eu não gosto, eu plantei pimenta malagueta, só tem que comer pimenta malagueta, então vamos começar a semear feijão, arroz, né? Um pezinho de maçã, para a gente mudar o paladar, né? Senão vamos ter que comer pimenta o resto da agora e o futuro. A gente agora está comendo e vamos continuar comendo. Então, e tem uma coisa aqui dentro desse texto que às vezes não fica muito assim clara, e eu vejo muitos espíritas às vezes falando coisas e eu pergunto: você está dentro da doutrina? Você acredita na imortalidade da alma? Você acredita nas possibilidades, né, nas chances que Deus te dá para você se regenerar? Mas você está vivendo aqui como? Com esta visão de que a vida é eterna, que isso aqui é apenas uma passagem? Ou você está vivendo aqui agora, quando eu passar por lado de lá, né, eu vou lá para o nosso lar, vai estar tudo resolvido. Não é bem assim. Eu já fiz a minha própria parábola, né? Tipo, você está aqui, você está vivendo a sua realidade na sua casinha, trabalhando pra caramba para botar a comida, a roupa, ter a casinha arrumadinha. Aí um dia você, com um grande sacrifício, você compra uma passagem para fazer um cruzeiro marítimo para pagar em 24 vezes, 48 vezes, sei lá. E quando você entra naquele navio, tem tudo na mão, comidinha, roupinha lavada, o seu quartinho fica arrumado quando você sai, você vai para a piscina, volta, não sei o quê. Aquilo é uma maravilha para quem tem que ralar o dia a dia. Só que chega um dia que o navio encosta no porto, você tem que descer e voltar para casa. Não é? Então a vida não é viver, né, essa felicidade relativa que o pessoal pensa. Então o pessoal confunde felicidade com prazer, confunde felicidade com as vantagens materiais. Então o texto ele vai falar exatamente isso. Eu vou colocar aqui, cadê a janelinha? Cadê? Sumiu? Sumiu a janelinha aqui de compartilhar. É porque eu estou com meia tela só. Deixa eu expandir aqui. Cadê minha janela? Apareceu aqui embaixo. Eu vou compartilhar a nossa tela. Vamos compartilhar screen, tá? Share. Então agora eu vou encolher aqui esse lado esquerdo e vou expandir o lado direito, né? Tá todo mundo vendo aí, né? Estamos vendo sim. Tá. Então, olha só. O texto começa assim:
uma pessoa fazendo a sua lamentação: não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. É aquele coitadinho, coitado de mim. Assim exclama geralmente o homem em todas as posições, em todas as posições sociais. Não é só aquele que passa por dificuldade financeira, passando pela prova da pobreza, mas tem gente que tem posses, tem dinheiro, tem tudo e passa também por certos problemas. Isso prova, meus caros filhos, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima de Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. De fato, nem a riqueza, nem o poder, né? Tem gente que gosta de ter poder, né? Nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições, ou seja, riqueza, poder e juventude, né? Essas três condições tão desejadas, pois incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Às vezes a pessoa é uma pessoa famosa, tem dinheiro, mas às vezes se sente assim, com receio de manifestar um sentimento pelo próximo, porque acha que alguém que quer casar ou que quer constituir um relacionamento está interessado na sua riqueza, na sua fama, coisas assim. Já vi casos como esse, reais, pessoas que estavam passando com dificuldades, por quê? Não conseguia entender a posição que estava e a relação, aí começa a achar que o outro está querendo passar a perna. Então, a dificuldade, ela existe em todas as classes sociais, né? E diante de tal fato, é inacreditável que as classes trabalhadoras e militantes invejem com tanta ânsia a posição dos que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor, trabalho e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão que a Terra é lugar de prova e expiações. Claro, nós estamos aqui e devemos, com o suor do nosso trabalho, conquistar as nossas facilidades e aquela felicidade que os Espíritos nos dizem relativa que já podemos desfrutar nessa caminhada terrena. Mas a gente se ilude muito, não é? Até mesmo os Espíritos dizem que nós devemos vigiar e orar. As pessoas não sabem vigiar o quê? Orar pelo quê? Você só pode vigiar aquilo que você vê, aquilo que você conhece, aquilo que, né? Então, muitas vezes nós falamos coisas que depois nos arrependemos, muitas vezes fazemos atos que depois nos arrependemos. Então, se eu tivesse vigiando, será que eu faria isso? Então, tá, se eu estiver vigiando, então me ensina aí, vigiar o quê? Vigiar, gente, o pensamento, porque o pensamento precede toda ação material. O pensamento precede a sua fala, o pensamento precede o seu ato do que você vai fazer. Então, se você se fazer uma reflexão introspectiva e começar a perceber o seu pensamento, e como nós sabemos, o pensamento é fruto de um sentimento que você está sentindo. Se você está sentindo raiva, você começa a pensar pensamentos de vingança, pensamentos de querer alguma coisa ruim para aquela pessoa com quem você está sentindo raiva. Então, os sentimentos. Isso, né, Joana cansa de nos ensinar, né? Toda essa filosofia de você procurar por que fulano falou isso e eu fiquei tão irritado? Por que estou com esse nó na garganta? Porque alguém me criticou, alguém chamou a atenção para algo que eu fiz. Aí vem, né, os sentimentos. O orgulho, a vaidade, né, a cobiça, tudo isso mexe com as nossas ações e, fruto desse sentimento, nós engendramos alguma reação mental antes de
partir para a ação física. Mas só que às vezes isso é quase instantâneo. Eu sinto, penso e já vou, né? Aí quando faz, não era para ter feito isso, porque não parou, não refletiu no que vai falar. Quantas pessoas falam coisas, né? Até mesmo às vezes palestrante, às vezes fala algumas coisas e não refletiu direitinho naquilo que ele falou. E às vezes ele pode estar falando uma coisa que está indo de encontro a um conhecimento maior, né? Diante de tal fato, é inacreditável, né, que essas classes, né, militantes invejem quem está na fortuna. Olha só a responsabilidade de quem tem a fortuna. Né? Neste mundo, por mais que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho, sua cota de sofrimento e decepções. Então, é como ali aqui embaixo. Assim, os que pregam, né, os que divulgam que ela é a única morada do homem, ou seja, que a terra seria você foi criado, encarnou e aqui tu evoluiu e daqui quando você sair você já está pleno, né, na sua evolução espiritual. Não é verdade, porque a vida não dá salto. E Deus nos liberou, né, nos deu o livre-arbítrio para que nós tivéssemos o mérito dos nossos atos. Então, todo patrimônio adquirido, todo bem que fazemos, todo nível moral cada nívelzinho moral que a gente galga nessa evolução espiritual que é infinita, é por mérito nosso. Deus quis assim. Por isso que ele permite que a gente escolha fazer o certo ou fazer o errado. É claro, mas as leis estão aí. No momento que eu faço o que é certo, eu desfruto dessa felicidade relativa, né, que já posso desfrutar. E no momento em que eu faço o que está errado, não é? Deixa eu só fazer aqui, deixa eu botar aqui. Né? No momento que eu faço o que está errado, eu vou me sentindo inferiorizado e às vezes eu começo a colher aquilo que eu semeei. Aí depois eu vou reclamar, né? Ah, o que aconteceu? Por que está assim? Por que está assado? Vamos refletir, né? Então, e esse conceito de que a Terra é a única morada do homem, né, já é um erro que faz com que a gente ache que aqui está toda a nossa caminhada terrena, que a gente não pode melhorar. Se eu acredito na imortalidade do espírito e que a vida continua do lado de lá, eu já estudo o Evangelho, aprendo tudo aquilo que Jesus ensinou, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nesses dois, ele resumiu todos os 10 mandamentos de Moisés e tudo aquilo que a gente pode pensar. Porque quem ama o próximo não quer roubar, não quer matar, não quer um monte de coisa que a gente faz por aí. A gente não quer desejar o mal, a gente quer a felicidade daquela pessoa. E como a gente age de forma materializada e não só pensando no aqui e agora, a gente faz coisas pensando que estamos galgando a nossa felicidade na Terra. E pode ser que nós, e eles vão dizer aqui, muitas vezes, algumas coisas que a gente faz para ter essa felicidadezinha momentânea aqui durante a caminhada terrena, pode significar para a gente grandes períodos de sofrimento, seja lá no plano espiritual ou reencarnações futuras. Então, em tese geral, podemos afirmar que a felicidade é uma ilusão, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais conseguirem alcançá-la. Engraçado, né? A gente fica correndo, né? E parece que parece uma imagem que fazem, né? Tem uma imagem muito interessante que diz que o jumento é um animalzinho que gosta de empacar. Aí o cara está sentado em cima do jumento, está com uma vara de pescar, pendurado na ponta tem uma cenoura. Então o jumento fica andando atrás da cenoura para ver se ele consegue pegar para comer. Então a gente está correndo atrás da cenoura, pensando que vamos nos saciar. E
não investimos nesta vida futura. Muitos de nós não raciocinam com a possibilidade da vida futura, mesmo nós que estamos dentro da doutrina espírita, porque a gente não tem aquela vivência, aquele sentir de que este corpo é como se fosse aquele casaco que a gente bota quando tá nevando, quando está muito frio, que ele pode ser retirado. Então a gente acha que o corpo, né? Quer ver uma coisa que eu sempre falo? Nós espíritas, né, costumamos dizer eu e meu espírito. Eu, eu sou o espírito. Então é eu e meu corpo, e não o contrário, eu e meu espírito. Então, se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado, porque não tem essa consciência de que a felicidade você está construindo. Por isso que eu falei logo no início. Tudo que acontece conosco, nós temos que perguntar o que estamos, qual é a lição, o que aquela situação nos quer ensinar. A felicidade na Terra é coisa tão passageira para aquele que não se guia pela ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, esse completa aqui devia ter até em aspas, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E note, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, ou seja, aqueles que a gente acha que são os bem-aventurados, os que são felizes, que têm tudo, têm fama, têm dinheiro, têm prestígio, têm poder, né? Podem influenciar as massas. E aí? Como consequência, se as provas e a expiação são necessárias para ir à morada terrena, é preciso admitir que em outros lugares há moradas mais favorecidas, onde o espírito, enquanto ainda aprisionado numa carne, né, material, possui todas as plenitudes e as recompensas pertencentes à vida humana. Ou seja, nós temos locais em que, mesmo com essa condição de reencarnados e necessitando ainda das facilidades materiais, nós já teríamos uma ordem mais elevada e essa preocupação, essa felicidade já seria mais alcançável. Quando Jesus diz que devemos amar o nosso próximo como nós mesmos, ele quis dizer também que nós devemos fazer para o próximo o que gostaria que o próximo fizesse para nós. E quando este mandamento for realizado plenamente no nosso planeta, nós não teremos mais guerras, né? As doenças serão atenuadas pela reciprocidade de atenção do nosso próximo, né? Pela ajuda. Não há, como os espíritos já disseram, não haverá mais fome, porque do supérfluo da mesa daquele que tem mais, poderá saciar serão saciados aqueles que nada têm. Então, quando o egoísmo chegar ao nível zero, quando a atenção, né, e a indiferença chegar a zero, tudo isso vai fazer com que este planeta dê um salto. Estamos caminhando para lá, é claro. Deus nos deu a liberdade de escolhermos fazer o que é certo e o que é errado, tá? Mas na lei de Deus, na lei de progresso, os planetas também estão excluídos. Tudo na criação de Deus está sobre esse determinismo. Tudo terá que progredir, até as coisas materiais, os planetas. Os planetas têm vidas e eles melhoram. Eu sempre pergunto, uma cidade é violenta porque as pessoas são violentas porque moram numa cidade violenta, ou
a cidade é violenta porque as pessoas que ali moram são violentas? Né? É uma coisa para a gente refletir, que quando a gente pensa nisso, a gente vê que nós somos a origem de todo o mal que existe na Terra. Mas Deus, quando chama a nossa atenção e os Espíritos traz, né? Ele aqui em cima está dizendo, né? Deus semeou o seu turbilhão esses belos planetas, ou seja, para que a gente tenha um foco, uma vontade de se melhorar e sair, né? Você gostaria de ficar num hospital eternamente tomando injeção, deitado naquela cama, sem muita mobilidade e passando por aqueles procedimentos dolorosos? Ou você gostaria de sair do hospital e voltar para sua casa, ter a felicidade de andar, encontrar com seus parentes, né? Poder fazer uma recepção, né? Aí vem uma observação, porque vem a lei de causa e efeito vai causar, né, a gente receber aquilo que semeia. Mas Deus nos dá uma esperança. Ele diz aqui: todavia não entendam, por minhas palavras, que a terra está destinada para sempre a ser uma penitenciária. Olha só, a terra é uma penitenciária. Onde nós estamos aqui, nós estamos contidos. Porque muitas vezes, quem é que vai para a penitenciária? São aqueles que poderiam prejudicar a sociedade, causar problemas coletivos. Então, nós, como esses espíritos ainda meio que primitivos, se fôssemos para um planeta em que todos são benevolentes, né, nós iríamos causar muitos problemas, porque nós não teríamos quem se contrapôsse às nossas atitudes. Contrapor, você falou, né, Paulo? Se contrapor como? Eu dou o exemplo dos seixos. O que são os seixos? Aquelas pedrinhas redondinhas, lisinhas, que depois a gente até usa para decorar vasos e tudo mais. Aquilo ali já foi uma pedra cheia de ponta. E aquilo, quando fica rolando no leito do rio, uma pontinha vai arranhando outra, outra, e aquilo ali vai se burilando uns contra os outros. E fica aquelas bolinhas lisinhas, gostosas de pegar, poder botar no vasinho para botar água. Nós somos assim. Deus nos colocou em sociedade para que a gente aprendesse a nos burilarmos uns com os outros, né? Então, se você é aquela pessoa problemática, vai chegar um momento que você vai encarnar ou você vai para uma coletividade altamente problemática e você vai sentir na pele ou aquilo que você talvez fizesse anteriormente. Né? Então, a Terra não está destinada a ser uma penitenciária. Não, certamente. Nos progressos já realizados, pode facilmente deduzir os progressos futuros dos melhoramentos sociais conseguidos, os novos e mais profundos melhoramentos. Olha só, como é que era a vida há 2000 anos atrás, né? A gente não tinha carro, a gente não podia voar de um continente para o outro, chegar lá em 12 horas, né? No mundo, quando se já tinha o progresso daquela época, começou a fazer as navegações, os navios levavam até meses para atravessar o Oceano Atlântico. Hoje, de avião, você sai daqui de São Paulo e vai chegar lá na Europa em 12 horas, 14 horas de voo. Né? Que é isso em relação a meses de viagem no passado? Isso é uma evolução. E a mesma coisa acontece com a vida espiritual. Né? Ele diz aqui, ó, facilmente deduzir o progresso futuro. Então, pelo que nós fazemos hoje, que nós temos hoje, nós podemos ter uma ideia do que é o futuro. Hoje nós temos meios de comunicação que nos aproximam um dos outros. É claro que o homem ainda não está perfeitamente adaptado e muitas vezes não é a tecnologia que faz com que a humanidade se deprecie. É a humanidade que se deprecia e usa a tecnologia de maneira errada. Não é? A tecnologia em si, os instrumentos, as ferramentas, elas são neutras. O mal ou bem que aquilo ali vai gerar é fruto de quem está usando e não da ferramenta em si. Então, se eu uso mal uma capacidade que eu tenho de fazer uma divulgação,
de levar a palavra correta, e se eu uso, em vez de levar uma palavra de incentivo, eu boto o pessoal para baixo, eu vou ter minha cota também. Todos aqueles que foram influenciados pelas minhas atitudes, eu vou ter um pouquinho de cota de responsabilidade com o que acontecer com as escolhas deles. Não é? Então, o nosso companheiro nos chama a atenção e diz: meus queridos filhos, que assim é que uma santa conexão lhes anime e que cada um de vocês se despoje do homem velho, todos devem se consagrar à propagação dessa doutrina espírita, que já deu começo à própria regeneração da Terra. Porque realmente, quando a gente começa a entrar nos conceitos que a doutrina nos passa e procurar vivenciá-los no dia a dia, isso vai criando essa regeneração humana, ou seja, as pessoas vão deixar de ser egoístas, as pessoas vão deixar de ser vaidosas, as pessoas vão deixar de querer o poder pelo poder. É claro, nós temos que a administração pública ou mesmo privada tem uma certa hierarquia, nós não estamos todos no mesmo nível. Muita gente fala, tá na doutrina espírita, tem gente que ainda fica pregando, né, que os ricos exploram os pobres, mas é o que acontece. Se for lá no livro dos Espíritos, feita uma pergunta, se a gente pegasse todo o dinheiro, toda a riqueza do planeta e dividisse igualmente por cada um dos habitantes da Terra, ia chegar em pouco tempo, esse equilíbrio estaria novamente quebrado, porque muitos não têm a capacidade de manter e nem de conseguir, e outros têm a capacidade de manter e multiplicar, e outros têm essa capacidade de manter e multiplicar, porque nós não estamos todos no mesmo nível evolutivo. Então, em pouco tempo, o equilíbrio estaria quebrado e haveria novamente pessoas ricas, usando essa palavra, e pessoas pobres. Por quê? Porque é a capacidade de cada um. E cada um está vivendo, passando por uma experiência necessária para a sua evolução. Dizem os nossos companheiros, né, os mentores, que a prova da riqueza é a mais difícil do que a prova da miséria. Porque na prova da miséria, você se conforma, você aceita, você se torna uma pessoa mais humilde. Mas aquele que está na prova da riqueza fica vaidoso, orgulhoso, e quando encontra uma oposição, ele vai usar os recursos materiais que ele tem para praticamente destruir aquele que se opõe. Então, esta prova, né, a prova da riqueza, ela é considerada uma prova mais difícil do que a prova, né, da pessoa viver na pobreza. E nós temos aqui, né, eu estou fechando o texto, né, a mensagem é do cardeal Morlot, né, no cardeal François Nicolas Madeleine, que foi dado em Paris em 1863. Ele nos exorta, portanto, mãos à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Que todos os corações aspirem a esse grandioso objetivo. Quando ele fala todos, né, então ele está se referindo a nós que temos esse conhecimento um pouco mais aprofundado e a visão da vida futura. Porque o que nos faz ficar preso ao momento atual, aspirando facilidades que não temos, não é? E muitas vezes querendo uma felicidade relativa, uma felicidade que, como ele diz aqui, a felicidade não é deste mundo. Essa felicidade que a gente
busca aqui na Terra, ela é muito passageira. Se a riqueza fosse a felicidade plena, nós não teríamos pessoas abastadas, né, aqui no nosso mundo, querendo dominar a civilização para poder manter mais poder e fazer com que tudo aconteça segundo a sua vontade. Então lá também tem gente que sofre, se sente preso, tem gente que passa a vida inteira para administrar a sua fortuna, para ficar correndo atrás de mais dinheiro, e a família fica esquecida, não é? Tem até uma historinha que conta, né, que o filho chegou para o pai: pai, quanto é que você ganha, né? Aí o pai já começou: não, ficou assim desconfiado, porque o filho perguntou, né? Aí ficou desconfiado que o filho estava querendo saber o que ele vai ser. Aí o filho, na verdade, ele queria saber porque ele foi lá no cofrinho dele procurar um dinheirinho que ele tinha juntado para dar para o pai. E quanto é que custa a sua hora de trabalho? Aí o pai já começou, né? Porque você quer saber? Você não está querendo usufruir sem nada? Não. Aí o filho foi lá, pegou no cofrinho uma moedinha para dar para o pai, para perguntar se aquilo ali dava para pagar uma hora de atenção. Porque o pai só queria saber de trabalho, 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 e não dava assistência à família, e o filho se sentia assim meio que abandonado, né? Então, muitas vezes nós, né, como diz aqui, se o homem ajuizado é uma realidade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então não existe em nenhuma classe social alguém que é plenamente feliz. Sempre haverá alguma coisa que ele ainda não tem e que ele vai almejar. Mas se eu ficar procurando esta coisa aqui no nosso planeta, né, a gente até pode encontrar alguma coisinha, mas como é que vai ser? Vamos. Eu vou parar aqui de copiar minha tela, né? Se nós ficarmos presos aqui agora, às vezes a gente pode achar que está feliz, que a gente está conseguindo tudo que a gente quer. Mas aí quando chega por que a gente tem? Por que o espírita, mesmo o espírita, quando fala que está chegando próximo da hora dele, o pessoal tem medo de morrer? É porque não está com a consciência muito tranquila. Então, tem o conhecimento, mas não sabe o que fazer com esse conhecimento. Então, se você realmente vivencia aquilo que você estuda, você pode pelo menos ter uma consciência de certo o seguinte: eu posso não ser perfeito, mas também não sou assim algo tão ruim que quando eu passar por lado de lá eu vou ter muita dificuldade. Nós podemos ter uma ideia da nossa relativa felicidade em função do que a gente faz aqui agora. Já sentiu a felicidade de ajudar uma pessoa que chega para perto de você e pede alguma coisa? E você sente no coração uma energia saindo de querer ajudar aquela pessoa? É muito gratificante. Muito, muito, muito. Porque você sentir que você tem possibilidade de ajudar, a pessoa chega toda humilde, te pedindo, às vezes dentro do supermercado, com um pacotinho assim, com 3 coisinhas, pedindo para saber se você pode pagar aquilo. E quando você oferece um pouco mais, não, você está precisando de alguma coisa, aqui, vai ali no caixa, me aguarda lá. Quando você terminar, você pega aí o que você está precisando e se dirige ao caixa tal. Aí você fica de longe, às vezes, olhando, né? Ele vai para o caixa e fica te olhando para ver se você realmente vai lá. Não sei o que. Quando você fala, às vezes a pessoa quer até te endeusar. Aí eu falei: não, amigo, você é que está sendo útil para mim. Você está me dando uma oportunidade de fazer algo que, né, a gente aprende, não é? Então, isso traz
alguma coisa aqui dentro que não tem comparação. Não tem. Nada que você faça naquele objetivo de trazer para você uma coisa que é satisfação pessoal, um prazer, uma festa, não sei o quê, não vai te trazer a mesma sensação. Mas isso você só vai ter essa compreensão quando você realmente começar a ver, né, as mensagens que a gente vê nesses livrinhos assim, né, que trazem, né, mostrando Emmanuel, que é o nosso evangelizador, quando ele pega uma frasezinha, escreve 2 páginas, ele traz muito exemplo. Então não adianta você estudar, saber tudo, sabe aí o Pentateuco completo, e aí, o que você está fazendo com isso? Você conseguiu absorver isso e vivenciar essas experiências no dia a dia? Quando você conseguir isso, você vai sentir uma alegria muito grande. Parece até que você não está naquele lugar, parece até que você está flutuando, né? Porque é realmente, né, como Paulo de Tarso dizia, não sou mais eu que vive, né? É o Cristo que vive em mim, porque ele tinha absorvido tanto os conceitos, né, cristãos que Jesus deixou e que os apóstolos estavam desenvolvendo, e ele procurou correr à custa de muita paulada, pedrada e tudo sendo escorraçado, e ele jamais quis vingança daquilo tudo. Ele foi em frente. Se eu não sou bem recebido aqui, eu vou em frente, eu vou para outro. E chegar um momento de dizer que não era mais ele que vivia aqui, era o Cristo que vivia nele. Quer dizer, ele já tinha isso, né, incorporado nele, então ele vivia, né? Num dos textos recentes que eu li aqui desse livrinho aqui, dizia que nós seríamos as mãos do Cristo agindo aqui na Terra. Porque quando alguém pede uma bênção, uma ajuda, etc e tal, Jesus não vai reencarnar aqui, não vai aparecer um anjo, ele vai procurar um de nós que já estudou, que tem todo esse conhecimento e vai dar uma inspiração. Fulano está precisando de ajuda. Aí a sua escolha, você é livre para ajudar ou não. E quando você ajuda, quantos amigos você está conseguindo lá? Não estou nem dizendo que a gente está fazendo isso por interesse, né? Mas você vai angariando cada vez mais companheiros. E num dia você vai estar numa dificuldade e esses companheiros vão lembrar que você ajudou um pupilo dele, alguém que eles estavam querendo ajudar. Quando eles querem ajudar um encarnado, eles vão procurar um de nós para nos inspirar, se aproximar, ou vão encaminhar aquela pessoa para perto de você e que ela te peça ajuda, na esperança que você retribua com essa ajuda, fruto da sua bagagem espiritual. É claro que podemos negar, podemos não aceitar, não é? Mas isso é uma decisão nossa. Então, né, nós estamos nos preparando há tanto tempo. Então, quando alguém chega perto, a gente não tem que ficar olhando se a roupinha dele está bonitinha ou não, se ele está pedindo, algum motivo tem, né? Eu já passei, as pessoas, algumas leituras que a gente faz trazem umas lições muito interessantes. Que tinha, não sei quem é que estava falando, sobre a doença do pênfigo, de um hospital que tinha. Tem um texto aí de algum lugar assim. E que eles estavam passando por uma dificuldade e as pessoas apareciam, paravam de aparecer. E que a pessoa encarregada falou, chegou o doutor Bezerra, tudo mais, falou assim: olha, eu tô recebendo pessoa aqui, né? Mas, pô, vê se faz a sua parte aí, porque eu tô fazendo tudo que eu posso. Agora, tá me mandando, mas manda também ajuda, né? Coisas assim. Então, nós recebemos essas. São oportunidades de para fazer a caridade, são oportunidades de consolar alguém, não é? Não vai aparecer um anjo aqui para resolver. Nós somos. Por que somos chamados de co-criadores? Porque nós fazemos parte da expansão do universo. Deus, através das suas próprias criaturas, faz com que o progresso chegue, faz com que as atitudes,
a moralidade cresça, a tecnologia, o progresso, né? São as duas asas do anjo, a asa intelectual e a asa moral. Com uma asinha só o passarinho não voa, e com duas asinhas pequenininhas também não. Então não adianta ter uma asa enorme e a outra desse tamanhozinho, não vai voar, vai cair, vai fazer assim, pum, para o lado. Então precisamos crescer desenvolvendo toda essa nossa capacidade. Deus nos criou perfectíveis, Ele não nos criou perfeitos. Então Ele quer que a nossa perfeição seja fruto do nosso próprio mérito, da nossa força de vontade, da nossa busca pelo conhecimento, pela verdade. E Jesus, maior exemplo, né, que foi dito, né, quando perguntou qual o maior exemplo, qual o espírito mais perfeito, a resposta tem uma palavrinha só: Jesus. Então, ele mostra para a gente como é que devemos proceder para alcançar este nível. Então, se temos esse conhecimento e nós nos candidatamos na condição de trabalhadores da última hora, só vamos produzir se a gente se colocar como servidor do ceareiro, né? O dono da vinha. Quem é o dono da vinha no nosso planeta? É Jesus. Então, se nós estamos de acordo e agindo nesse sentido, ninguém precisa ter medo de desencarnar, não. Vai chegar lá do lado de lá, vai ter um monte de amigos, vai ter uma recepção calorosa, não é? Quando a gente chega mal, eles ficam tristes, porque a gente não conseguiu. Às vezes, André Luiz que falava, né? Os completistas são muito raros. Aqueles que fazem um planejamento reencarnatório, cumprem com todas as etapas e acrescentam algumas coisas a mais daquilo que prometeram que iam fazer. Esses são raros, né? A maioria chega aqui, não cumpre e às vezes ainda sai mais endividado, ou se compromete, né? Ou, quando muito, fica zerado, não sai daqui como chegou. Então, é o nosso esforço. Então, essa felicidade aqui, as pessoas vão buscar, né, nas coisas terrenas, é festa, é gente que se acaba indo para a drogadição das bebidas, das drogas ilícitas, dos próprios relacionamentos pessoais excessivos. Porque, na verdade, os espíritos disseram, tudo na natureza, dentro dos limites da naturalidade, são úteis, são coisas. Deus não botou nada na natureza que seja proibido a gente fazer. Agora, o problema são os excessos. É só pensar o seguinte: o que eu faço que eu faço em excesso? Pode escrever, vai ter algum problema. A comida é necessária para a vida do corpo? É. Agora, come demais, exagera nos produtos, vai trazer problema, não é? A medicina está aí ensinando um monte de coisa que a gente não deve fazer. Ou seja, o açúcar faz mal? Faz porque come demais. Mas se tomasse a dosezinha correta e tudo mais, não daria nenhum problema, né? Então, tantas as coisas que dizem que faz mal, fazem porque a gente exagera, né? No passado o pessoal comia torresminho, pururuca e tudo mais, mas trabalhava na roça o dia inteiro e gastava muita energia. Precisava daquela energia. Hoje em dia fica sentado, né, vendo televisão ou mexendo no celular, lá no WhatsApp e tudo mais. Aí não gasta. Aí você come. A gente, desses dias, estava vendo alguma coisa que a gente tem uma esteira aqui em casa e estava dizendo, o manual da esteira diz, você correndo assim, não sei o que, tantas horas, não sei o que, você gasta, digamos, 200 calorias. Aí você leva meia hora para gastar 200, 300 calorias. Aí acaba de fazer o exercício, vai ali na geladeira, come 2 bombons, você bota 400 calorias para dentro. Poxa, acabou. Teu exercício, 2 horas ali, suou, você vai na geladeira, toma um sorvetão, não sei o que, e come bombom, né? Tem uns bombom gostosos pra caramba, então acabou. Você, em 5 minutos, 10 minutos, você jogou pelo ar meia hora, 40 minutos de ficar lá na esteira. Então, a gente tem que ter força de vontade. A gente tem que ter disciplina. A gente tem que ter conhecimento, claro, conhecimento das leis evangélicas, dos ensinamentos do Mestre Jesus. E se a gente tiver a disciplina de respeitar esses mandamentos e
exercitá-los, não precisamos temer a morte. Não precisamos. Nós iremos felizes. Poucos espíritos conseguem desencarnar e fazer o próprio desligamento. Poucos, raríssimos espíritos conseguem se desligar do corpo na hora que desencarnam. Todos têm que ser assistidos. Que nós possamos entender, né, que esses prazeres, essas coisas que apresentam para a gente aqui, são passageiros. Mesmo que seja alguma coisa alegre, mas... Então, gente, é o que eu teria a dizer, né? A felicidade não é neste mundo, porque nosso planeta, principalmente, né, é um planeta ainda de provas e expiações, e tudo que nós passamos quer trazer um ensinamento. Nós estamos dentro de uma escola, a Terra é a nossa grande escola e nós precisamos estar atentos. Rose, se quiser fazer mais alguma colocação, né? Não, meu amigo, foi ótimo, foi ótimo. Você realmente abordou tudo que a gente tinha que refletir, vamos refletir. Realmente precisamos trabalhar isso, né, dentro de nós. Muito obrigado, Paulo, pelo seu trabalho, pela sua exposição. Leve o nosso abraço à sua família, à Sandra, à Chuchu, aos amigos do CEOI, e mais uma vez, novamente agradeço por aceitar o nosso convite. Que Deus te abençoe. Tá bom? Não, eu aqui agradeço, né? Porque se às vezes a gente não é convidado para fazer um estudo, a gente fica meio preguiçoso de abrir o livro e estudar, né? Ah, não se preocupe, comigo ninguém fica preguiçoso, porque eu estou ali, ó, toda hora tocando sino, toda hora Tá tocando sino. certo. Né, Aninha? Né? A Aninha sabe dessas coisas. Estou Aham. aqui tocando sino, não deixo ninguém ficar preguiçoso. Quando está conversando, manda um convitezinho aí. E aí a gente cresce junto, que isso que é o importante, né? É, Crescer Aninha, é junto. verdade isso, Aninha? Vou botar você na relação de palestrante lá do CO, hein? Lá, o dedinho, ó. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, meus Tá. irmãos, nós vamos encerrando aqui a nossa palestra de hoje, lembrando que segunda-feira nós temos o nosso painel espírita, né? Todos pela Vida. É, porque nós estamos em setembro. Em setembro, nós estamos sempre relembrando temas voltados para as questões do suicídio, né? E E essa, eu tenho uma experiência na família, tá? Perdi uma sobrinha que ainda ia fazer 20 anos. nossa, né? Que triste, realmente, né? E agora, segunda-feira, dia 23, nós vamos receber aqui a nossa companheira Deusa Nogueira, lá dos Leão Denis. É segunda-feira, 18h40, no horário da nossa palestra. Ela vai Excelente palestrante. conosco sobre o tema. Na realidade, o tema dela é uma pergunta. A pergunta é a seguinte: os processos obsessivos podem levar ao suicídio? Então, esse é o tema do dia 23, segunda-feira, 18h40, que a nossa irmã Deusa Nogueira vem conversar conosco. Todo esse mês de setembro, às segundas-feiras, nós estamos sempre tratando de um tema voltado ao suicídio. Essa segunda-feira foi a Maria Martorelli, a Deusa vai ser agora dia 23, e dia 30 vai ser a nossa irmã Andressa Sabala, de Curitiba. O tema que a Andressa vai conversar conosco é: o Espiritismo nos esclarece sobre quem somos e a vida futura. Suicídio não é solução. Então, 23 e dia 30, duas palestras ainda tratando de suicídio. Fechamos assim. Essas coisas são drásticas, né? Nós temos uma companheira que tem uma filha, está fazendo medicina, e estava passando por um problema depressivo, e ela chegou para a mãe e falou isso. Mãe, eu pensei em me suicidar, mas como você falou esse negócio desse doutrina do outro lado lá, eu desisti. Eu segurei, isso foi o que me segurou. Quer dizer, olha as consequências do conhecimento da verdade. Quando Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará, esse é um dos pontos. Se você acha que a vida está difícil,
e o materialismo prega para você, se está tudo ruim, vai acabar ali no túmulo, então acelera logo esse processo aí que você vai se livrar dessa. Eles dizem assim, vai ficar com Jesus. É. Né? Então, por isso é que nós, todo A ano, filha, a filha falou para a mãe isso. Olha, se eu não soubesse isso que você falou sobre o negócio de espiritismo, eu tinha me suicidado. olha que beleza, olha que beleza. Por isso que a gente está todo mês de setembro, nós temos o estudo de Ivone Pereira, segunda-feira, né? Às 5h30, falando sobre isso, e agora no mês de setembro, todas as segundas, tratando desse tema, que é um tema importantíssimo. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Paulinho, manda para a gente o nome da sua sobrinha, que a gente bota na nossa irradiação. O nomezinho dela completo, que a gente coloca aqui na nossa irradiação, vai ser amanhã, nossa irradiação de encarnados. Manda para mim pelo zap o nomezinho Eu dela. não sei o nome dela completo, eu sei que é Maria Cecília, né? Era neta do meu irmão, entendeu? Então, para você só ter uma retrospectiva, né? A mãe, acho que engravidou antes do casamento, aí teve aquele casamento meio às pressas, aí o casamento nunca foi perfeito, 2 anos depois já estavam naquela de querer se separar, depois aí acabaram se separando, aí uma hora a filha ia para casa dos avós paternos, uma hora para lá, e acabou sendo criado pelo meu irmão lá com a esposa, tudo mais, né? E a gente observou, uma vez nós fizemos uma viagem daqui do Rio de Janeiro lá para Cachoeira Itapemirim, onde minha irmã estava morando, os gestos dela, as manias, aquelas coisas todas, a gente às vezes não percebe que aquela pessoa está num processo, entendeu? De autodestruição. Aí quando acontece, a gente, A gente poxa, né? Com sente, todo o conhecimento de doutrina espírita, não conseguiu detectar, né? Então, é realmente bem doloroso, traumático, quando acontece próximo de você, você vê uma situação como essa, e você chegar, puxa, estava dando sinais, fazia isso, fazia aquilo, e a gente é. nem, nem se mexeu, né? Então, Mas a gente precisa falar sobre isso. Por isso que nós, na nossa casa, nós estamos sempre falando sobre isso, alertando, né? Porque ninguém está livre de algo assim. eu acho que hoje em dia está difícil alguém em todas as famílias dizer que não conhece um caso dentro da própria família. E nós temos que rezar muito, pedir muito a Deus que nos dê força, bom senso e tranquilidade para podermos enfrentar todos os obstáculos. Então, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo de hoje. Eu vou pedir para a nossa irmã Joana, você pode, por favor, fazer a nossa prece de agradecimento, minha amiga? Posso. Então, nesse momento, vamos unir os nossos pensamentos, agradecendo a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, a espiritualidade amiga que nos envolve, que nos fortalece, que nos ampara. Agradecemos ao companheiro Paulo pelo estudo que ele nos trouxe. Que as bênçãos de Jesus se derramem sobre todos nós, nos fortalecendo, nos auxiliando no nosso caminhar. Que Jesus ampare todos nós encarnados, aos nossos queridos desencarnados, e aonde tiver, Pai querido, algum irmão com alguma dificuldade, em desalento, enfermo do corpo, enfermo da alma, que as tuas bênçãos, Jesus, cheguem até eles, dando a eles força, coragem e esperança em seus corações. Que Jesus ampare todos nós. Que o Pai amoroso permaneça ao nosso lado, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, deixo aqui um beijo no coração de todos, que o Senhor continue a nos fortalecer, a nos dar ombros fortes, para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada até o momento que o Senhor nos convidar a retornarmos a cada paterna. Vamos trabalhar, né? E vamos fazer aquilo que o Senhor necessita de todo que nós realizemos, que é amar o nosso próximo, auxiliando o Senhor nessa seara que é tão grande, mas que ainda tem muita gente precisando e ainda tem poucos trabalhadores, tá bom? Ó, um beijo para Boa noite. todos. Obrigado, Boa noite.
Mais uma vez. Boa Boa noite. noite, obrigada. Boa Bom noite, obrigado, descanso. Paulo. Jorge, Carmen, Aninha, Denise, um abraço para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Até Boa amanhã. noite, até amanhã. Vou encerrar aqui para todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe.